Você sabe o que é cânon bíblico? Não? Então acompanhe conosco esta reflexão para que você possa tirar mais esta dúvida sobre a Bíblia. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo a mais um Tire Suas Dúvidas de Bíblia. Hoje nós vamos tratar deste tema, o que é cânon da Bíblia? Cânon é a palavra ligada a cana. Os antigos usavam uma cana em lugar do nosso metro. Era um instrumento de medida. Quando se fala de cânon da Bíblia, se quer falar do critério usado para aceitar como inspirados os livros da Bíblia. Tanto no tempo do Antigo Testamento quanto no tempo do Novo, havia muitos livros candidatos a ser considerados como inspirados por Deus. Qual foi o critério, a medida, o cânon para aceitá-los como palavra de Deus? O processo de canonização dos livros que hoje compõem o Antigo Testamento foi longo e difícil. Os hebreus de Jerusalém aceitavam somente os textos escritos em hebraico. Já os judeus de Alexandria, no Egito, que formavam uma grande comunidade judaica, aceitavam também 7 livros escritos em grego, que você já sabe quais são: Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite e os 2 livros dos Macabeus. No tempo de Jesus, o cânon mais longo já tinha sido aceito e fazia parte da famosa Bíblia grega chamada de Septuaginta ou 70, frequentemente citada no Novo Testamento. Esta Bíblia recebe este nome porque reza uma lenda que judeus de fala grega quiseram traduzir a Bíblia do Antigo Testamento hebraico para o grego, que era a língua hegemônica da época, e para isso escolheram 70 sábios que fizeram este trabalho, isoladamente. Traduziram todo o Antigo Testamento. E ao traduzirem todo o Antigo Testamento e ao se encontrarem e compararem as traduções, pasme! As traduções estavam idênticas. É claro, é uma lenda, uma piedosa lenda judaica, mas que justifica o nome da tradução grega do Antigo Testamento ser chamado de 70 ou Septuaginta. Agora aqui tem um detalhe interessante. No Novo Testamento, toda vez que se cita o Antigo Testamento, está se citando a Bíblia 70, a Septuaginta. Não se está citando a Bíblia hebraica. Isso era um sinal de que os cristãos primitivos conheciam a Bíblia hebraica, com certeza, porque tinham acesso a ela nas sinagogas, mas citavam a Bíblia grega, o que justifica depois a Igreja Cristã Católica assumir esses 7 livros a mais como canônicos na sua tradução oficial. Por essa razão, a Igreja Cristã a tornou própria, aceitando também os 7 livros chamados de deuterocanônicos, isto é, o segundo cano, que não se encontram nas Bíblias protestantes, que vocês também já sabem o porquê, né? Porque Lutero, ao se separar da igreja, determinou que seria válido para as igrejas protestantes apenas o Antigo Testamento escrito em hebraico. E daí, esses 7 livros a mais, eles chamam de deuterocanônicos, eles chamam de apócrifos, e nós chamamos de deuterocanônicos. E veja só, o cânon do Novo Testamento teve menos problemas para ser aceito. Não havia dúvidas quanto aos evangelhos, a não ser em relação a alguns trechos, como, por exemplo, o episódio da adúltera, João capítulo 8, versículo 1 a 11, e as conclusões de Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20. Por quê? E de João, capítulo 21. Por quê? Porque nos manuscritos mais antigos de João não se tem esse texto da mulher adúltera. Nos manuscritos mais antigos do Evangelho de Marcos, não se tem o capítulo 16, versículo 9 a 20. Como também no Evangelho de João, nos manuscritos mais antigos também, alguns não trazem o capítulo 21. Então havia dúvidas se esses textos eram inspirados ou não, mas depois chegou-se à conclusão que eles não
trazem nenhum dado que seja contrário à fé, então por isso permaneceram definidos como inspirados. As dúvidas maiores diziam respeito a outros livros do Novo Testamento, tipo Hebreus, a carta de Tiago, a segunda carta de Pedro, a carta de Judas, a segunda e terceira carta de João, bem como Apocalipse. Tiveram muitas dúvidas a respeito desses textos, mas depois eles foram considerados canônicos. A história do processo canônico da Bíblia é uma história longa à parte, que até vale a pena dar uma pesquisada para saber como que se formou. Você encontra em boas livrarias católicas livros especializados que explicam sobre isso. O atual cânon do Novo Testamento se consolidou depois do ano 400 de nossa era e definitivamente foi aceito no Concílio de Trento, já na Idade Média, esta lista oficial dos textos que a Igreja Católica considera como canônicos. Agora é interessante você saber que ao mesmo tempo que tem esses textos que nós temos na Bíblia, tinham milhares de outros que também tratavam de Deus, tratavam de fé, tratavam de religião, mas que não foram aceitos. No Antigo Testamento, esses textos são chamados de pseudoepígrafos e no Novo Testamento são chamados de apócrifos. E olha só que interessante, na carta de Judas, por exemplo, se cita um texto pseudoepígrafo, se cita um texto que não está na Bíblia. Se cita, por exemplo, a Assunção de Moisés. Está lá na carta de Judas, não me recordo agora a passagem, mas fica aqui esta curiosidadezinha para você pesquisar. Quem escreve o Novo Testamento conhecia toda esta literatura que não era canônica e muitas vezes a cita. O autor está imbuído da mentalidade que perpassa nesses textos, que eram textos religiosos, muito embora não considerados canônicos. Gostou desta curiosidade bíblica? Você conhece alguém que está interessado em estudar melhor a Palavra de Deus? Então curta esse vídeo, compartilhe este vídeo com este amigo. E na próxima semana nós vamos tratar deste assunto interessantíssimo. O que são evangelhos apócrifos? Não perca, até na semana que vem com mais um Tire Suas Dúvidas sobre Bíblia com Padre Frei Inácio José. Até semana que vem, se Deus quiser.